Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim, mais uma vez aqui, mais uma semana se iniciando, mais uma palavra, mais um devocional para estarmos aqui compartilhando da parte do Senhor para nossas vidas, para estar edificando, para estar fortalecendo a nossa fé, para estar aumentando a nossa esperança, o nosso anseio, da nossa busca, por mais fome, mais sede, por estarmos buscando atrair aquilo que é de Deus, amém, irmãos? E mais uma vez, hoje temos uma palavra da parte do Senhor. Talvez essa palavra seja já conhecida e eu já havia ministrado aqui em algum momento. E essa mensagem fala de uma parábola que o Senhor nos traz, menção para nós nos tempos de hoje, o que nós temos visto. E se nós pegarmos lá em Gênesis, pegamos ali a queda do homem, a gente viu que o homem, o primeiro Adão, pecou e levou à queda da humanidade, a queda da perda da autoridade, da perda da herança como eternidade que nós tínhamos. Deus nos fez para governar sobre toda a terra, sobre tudo aquilo que foi criado por Deus, e Deus havia feito no Éden, no jardim, e ali colocou o homem para estar preservando o homem. Então, quando nós vimos que Adão pecou ali, que houve a queda, a gente viu que automaticamente nós entregamos a nossa autoridade ali que tínhamos dada por Deus a Satanás. E ali a gente começou a se tornar escravos de Satanás. Começamos a ver que a maldade entrou na humanidade. Quando a gente vê, no princípio ali, houve ali o deslumbre, a cobiça dos olhos, o desejo por estar obtendo o fruto. Ao Eva obter, ela ver, cobiçar e querer almejar aquilo ali abriu um leque de dúvida, e ali a persuasão da serpente sendo usada por Satanás, a gente viu que fez com que essa dúvida entrasse e ela fosse enganada. E a gente viu que Adão teve a escolha, porque Adão já havia recebido a palavra de Deus, ele já havia tido contato ali, ele tinha o contato direto com Deus. Então Adão, ele teve a escolha de comer daquele fruto, sabendo que era da qual o Senhor já havia dito: não comerás, porque certamente morrerás. Então ali a cobiça dos olhos almejou o conhecimento, a sabedoria, do conhecimento do bem e do mal. E ali houve o orgulho da qual entrou no ser humano. E nós ali, a gente vê que a humanidade se declinou a viver consequências violentas que a gente vê que desde ali do Éden, Adão e Eva, as consequências com os seus filhos ali, desde Caim e Abel, a gente viu que Deus havia se agradado da oferta de Abel entregue ali no altar do Senhor, e Caim ali invejou e ficou furioso porque não aceitou que Deus aceitasse ali a primícia de Abel. E aí a gente viu o primeiro assassinato que houve desde o princípio. Então, diante disso, a gente viu que ali, a partir dali, a gente viu que coisas, situações atrás de situações, consequências atrás de consequências, ia levando a humanidade a se perverter cada vez mais e ir contra aquilo que era a vontade de Deus. Porém, nada foge do controle de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia e sabe todas as coisas. Ele deu o livre-arbítrio para nós como seres humanos, porque se nós não tivéssemos a escolha, o direito de escolher a amar, quando não entendemos que amar é uma escolha, é uma escolha ali, é uma decisão a nós escolhermos amar a pessoa. Então a gente vê que ali houve essa separação do homem para com Deus, e Deus mesmo assim teve o seu cuidado com a humanidade. E a gente viu que depois ali, quando houve o dilúvio, que Deus viu que estava demais ali a iniquidade da humanidade, ele chama a Noé para construir a arca, porque haveria de vir o dilúvio e ele lavaria a terra, lavaria toda a humanidade ali, porque estava depravada. E ali, a partir dali, Deus fez uma nova aliança e teve como herança ali Noé e sua família, que foi um homem justo em meio a uma humanidade que estava ali realmente depravada. E é onde eu quero chegar para nós virmos desse contexto longo lá de trás para vir aqui para uma parábola que o Senhor Jesus vem ensinando ali
a um povo ali fariseu que vier questionar ele de estar ali se assentado à mesa com os cobradores de impostos, né, com ali os publicanos, que eram considerados como pecadores. E Jesus vem trazendo ali algumas parábolas, e Jesus falava, se comunicava por parábolas. E aqui Jesus vem falando da dracma perdida, da ovelha perdida, e aqui ele vem e fala do filho pródigo. E quando, né, entendemos o filho pródigo, entendemos assim como somos nós. E para trazer o contexto, né, o filho pródigo, né, havia um homem que tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Porém, o mais novo decidiu que não queria mais estar ali com o pai, queria receber a herança dele e queria ir embora. Então aqui ele, né, teve a escolha dele, escolheu, né, tomar posse da herança antes do tempo. E se pegarmos o contexto e na cultura da época, você obter uma herança, você só recebe essa herança a partir do momento que um ente, né, falece. E aí você tem direito a essa herança. E aqui me traz que esse jovem já estava ali considerando seu pai morto. E talvez, eu não sei o motivo qual, mas se nós pegarmos nós como realidade, a gente vê que certas coisas nos ferem e nós decidimos largar tudo. E nós queremos aquilo que é nosso e ponto. E achamos que estamos preparados, aptos, capacitados a viver aquilo que, né, temos como direito, como livre-arbítrio, né? E aqui a gente viu que esse jovem decidiu ir embora. Não queria mais estar na presença do pai, queria viver a vida dele, errônea, né? Porém, o pai permitiu que ele fosse. E assim é Deus conosco. Ele permite que nós, algumas situações, queremos tomar na força do nosso braço, na força do nosso entendimento, queremos tomar decisões embasadas naquilo que nós, né, cremos, naquilo que nós acreditamos ou achamos que estamos certos, pelo orgulho. E aqui o pai desse jovem permitiu que ele fosse. E ali ele se encontrou em um lugar onde ele gastou, né, com bebidas, com jogos, com, né, até mesmo prostitutas. A gente viu que veio sobre aquela cidade uma grande miséria. E ali ele havia gastado tudo. E não tinha mais nada. E quando ele se viu, estava ali em meio aos porcos, comendo os alforrojes dos porcos, ali os alimentos dos porcos, né? Alfarrobas, né, que diz a palavra na Bíblia. E ali a gente viu que ele está ali, né, recebendo esses alimentos no meio dos porcos. Se vemos o contexto também, ali nesse contexto de porcos ali era, né, para quem tinha isso aí, era, né, completamente fora da visão ali, porque era um animal impuro considerado, né? E quando a gente viu que ele estava nesse meio ali, não tinha mais nada, estava ali perdido, ele se lembrou, né, que os empregados do seu pai, né, eram tratados bem e tinham o que comer. Então ele pensa, se ao eu voltar, né, ao menos como servo, como empregado, eu terei o que comer. Você vê o nível que nós somos levados, irmãos, o nível que deixamos Satanás agir em nossas vidas. Quando caminhamos longe dos caminhos do Senhor, estamos perdidos, estamos ali, né, sendo levados pelas nossas vontades, pelas nossas paixões carnais. Nós nos encontramos dessa forma. E Satanás nos faz viver dessa forma, irmãos, achando que nós somos capazes, primeiramente, que somos capazes de viver uma vida sozinho, que somos capazes de tomarmos as nossas próprias decisões, que somos capazes de receber a herança e nós fazemos aquilo que nós bem entendemos. E se vemos lá no Gênesis, irmãos, quando Deus teve que tirar, né, o homem, Adão e Eva, do Éden, havia 2 árvores, havia uma no meio do Éden, que era a árvore da vida. E ali, né, quando houve a queda do homem, não poderíamos ter mais o acesso à árvore da vida, porque senão seríamos seres, né, seres como os anjos caídos. Então, se nós vermos aqui o cuidado de Deus desde lá do Éden, desde aquele momento que parece, nossa, Deus, né, abandonou ali o homem e a mulher. Não, Ele preservou nós, para nós termos a escolha, escolhermos buscar o Senhor, buscarmos o Pai, buscarmos aquele que é o autor e consumador de nossas vidas.
E aqui voltando para o contexto dessa parábola que se encontra ali no capítulo 15 de Lucas, e versículo que inicia ali no versículo 25, né? Ele começa no 11, mas ali vem o ponto ali que nós iremos chegar, que é no 25. Mas aqui, vindo desse contexto, esse jovem volta, e o pai ele está ali esperando o filho. E talvez esse pai também já até havia, né, pensado que perderia o seu filho, e ele teve a esperança de ainda esperar o seu filho voltar. E a gente viu que quando esse jovem caiu em si, quando ele caiu em si, que ele estava ali em uma situação horrenda, que estava ali, né, realmente perdido, ele lembrou que o pai poderia receber ele, nem que seja como empregado, porque ele já estava ainda pensando que o pai não haveria de aceitá-lo como filho. Mas quando ele volta, há um pai que está lá esperando, há um pai que está lá aguardando o filho. E quando esse pai, ele vê o filho se achegando ali naquela situação, né, totalmente de vergonha, de sujeira, de escassez, de pobreza, de miséria, né, ele vem de encontro com o filho. E se vemos também na cultura da época, da cultura ali, né, a gente vê que era uma falta de respeito o senhor, né, o ancião, ir até o jovem. Mas aqui ele quebrou todos os paradigmas, aqui ele foi de encontro para com o filho, e ele não se importou com a sujeira, né, com, né, ali a vergonha, com aquilo que ele estava vivendo, esse jovem. E o pai o abraçou, o pai o beijou, e ao ver o filho, né, ali, ele chama os seus servos e fala: traz uma sandália, traz vestes, traz o anel, para que ele venha a ser restaurado, ele venha a entender que o anel é uma aliança, é um símbolo de afiliação que hoje temos com o nosso Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo nós temos mais uma vez ali a oportunidade de estarmos na casa do Pai. Então aqui esse jovem é encontrado. E aí a gente viu que o pai logo chama os servos e fala: prepare ali o melhor cordeiro, vamos levantar um holocausto, vamos fazer uma festa e festejar, porque o meu filho estava perdido e foi achado. E aqui, né, ele fala: meu filho estava morto e reviveu. Então aqui, meus irmãos, assim somos nós. Nós estávamos perdidos, estávamos na lama do pecado, na lama ali da qual Satanás nos deixou se alimentando de coisas, né, que nos afasta do Senhor, que nos faz escravos. Aqui ele fala: meu filho estava perdido e foi encontrado, e estava morto e reviveu. E isso fala de uma morte espiritual, irmãos, que quando nós voltamos para os caminhos do Senhor, quando nós nos encontramos com Jesus, nós revivemos. Há um Espírito Santo que vem sobre nós, e nós somos, né, somos ali mais uma vez revividos, nós somos ali acendidos, nós somos ali despertados para estarmos, né, entendendo as coisas que o Senhor tem para cada um de nós. E aqui, meus irmãos, a gente vê que muitos também de nós poderíamos ser como o irmão mais velho, que questionará o pai por que ele aceitou aquele que pegou a sua herança e, né, gastou. E ali o pai, né, explica para o filho: você está a todo momento comigo, e tudo que eu tenho aqui você tem à tua disposição. E ele questiona. E aqui a gente entende, meus irmãos, que muitos podem se incomodar com isso. Hoje, quando nós estamos no caminho do Senhor, né, nessa jornada, nós devemos entender que há vidas perdidas que precisam ser alcançadas. E nós já fomos alcançados, e assim como nós fomos alcançados, essas outras vidas também têm ali o direito de ser alcançadas, e é através de nossas vidas, ao levarmos o amor do Pai para elas serem encontradas, e ter a filiação, e receber a paternidade de Deus, e ter a adoção, né, do Pai como para com os filhos. E a gente muitas vezes pode tratar, né, essas vidas perdidas como esse irmão mais velho, achando que apenas ele tem o direito, e ainda se incomodar com a festa que o pai vai fazer, o banquete que o pai vai fazer, com ali a alegria de estar recebendo aquele filho perdido. Assim nós devemos entender, irmãos, que quanto valioso é nós estarmos perdidos e sermos encontrados, de nós estar, né, ali morto, estarmos ali, né,
depravados no pecado, e nós sermos revividos pela presença do Espírito Santo. E nós devemos reconhecer, assim como esse jovem caiu em si, devemos reconhecer que nós devemos nos arrepender de nossos pecados e deixar o orgulho cair por terra e entender que ainda que nós voltamos para a casa do nosso Pai, mesmo que nós tenhamos ferido, que nós tenhamos falado palavras que machucou, palavras que magoou, palavras que lançamos como maldição, palavras que de alguma forma lançamos como para nós mesmos sentenças de morte, nós devemos entender, há um Pai misericordioso que Ele está esperando seus filhos de braços abertos, dizendo: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim todos que têm carregado um fardo aí pesado, tomai o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, aprendei com o Senhor que é humilde e manso de coração. Nós devemos entender, meus irmãos, que o Pai está à espera de cada um de nós como filhos perdidos, assim como um dia eu estava perdido, assim como muitos outros estavam perdidos e foram encontrados. Nós devemos entender e não podemos deixar o orgulho nos impedir de nos encontrar novamente com o Senhor, porque Ele é o único que pode perdoar nossos pecados, porque Ele já levou na cruz do Calvário tudo isso. Ele nos perdoou naquela cruz, irmãos. Imagina ali Ele crucificado, ali pregado na cruz, todo martirizado, todo ali machucado, ferido, rasgado, e todo o seu sangue vertendo sobre aquela cruz ali, a ponto de não ter mais, não ter saída. Mas Ele, com toda a sua misericórdia, olhando para aquelas pessoas que estavam ali, mesmo aquelas que estavam zombando, aquelas que estavam duvidando que realmente Ele era Deus, o Filho de Deus, Ele esteve ali, olhou para o Pai e disse: perdoe-nos, Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Assim devemos entendermos que há uma vida de Deus para nós vivermos, e isso nos leva à eternidade, isso nos leva a um banquete à mesa do Pai, aonde haverá júbilos de alegria, haverá ali festa, e o Senhor está nos aguardando. Ele está aguardando você, meu irmão, está aguardando você que talvez se afastou, ou está longe, ou está perdido, ou talvez está numa morte espiritual, e Ele está te chamando: venha a mim, filho amado, venha a mim e conheça aquilo que o Pai tem à tua disposição. Amém, irmãos? Essa era a mensagem de hoje, o devocional. Espero que a palavra possa vir de encontro em seus corações, e eu queria encerrar aqui com uma oração. Amém? Querido Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos por mais uma vez, mais uma palavra, o Senhor ter nos ministrado, ter nos colocado no nosso coração, ter nos entregue, Pai. Que cada um que ouvir essa mensagem, seja a hora, o momento, o dia, o Senhor venha tocando de forma poderosa e sobrenatural, venha trazendo a filiação de pai para com o filho, que eles venham receber a tua paternidade, que eles venham receber, Pai, o teu amor, a tua bondade, e desde já repreendemos todo espírito de orfandade, todo espírito de rejeição, todo espírito de acusação, todo espírito que vem trazendo escravidão sobre teus filhos, sentenças de morte, sentenças, Pai, que vêm de maldição, palavras contrárias, Pai, caindo por terra no nome de Jesus. Eu declaro que toda investida sobre os filhos de Deus venha caindo agora por terra, que o Senhor venha com a tua mão poderosa, o teu braço forte, estendido, abraçando, acolhendo aqueles que estão perdidos e longe dos seus caminhos, Pai. Nós te louvamos, nós rendemos tudo a Ti, Senhor, e assim como nós de alguma forma caminhamos ali longe dos Teus caminhos, longe da Tua casa, Senhor, e que nós queríamos viver tomando posse da herança antes do momento, sendo maldição, atraindo maldição para nossas vidas, que possamos reconhecer, que possamos cair em si e buscar que o Senhor é o único que pode nos acolher, Pai, e o Senhor está nos aguardando, não com raiva, não com ira, mas o Senhor está esperando com um olhar de compaixão e misericórdia para nos acolher, Senhor. Então vem sobre a vida dos meus irmãos, que o Teu Santo Espírito venha tocando de forma poderosa, Senhor, venha trazendo, Pai, trazendo a memória aquilo que traz esperança, venha trazendo, Pai, a alegria da salvação, restaura o Espírito inabalável sobre Teus filhos, Pai, que possamos buscar o Senhor em primeiro lugar, o Teu reino, a Tua justiça, porque sabemos que todas essas coisas não serão acrescidas, Pai. Então venha sobre cada um no nome de Jesus. É assim que eu oro, assim que eu declaro, assim que eu louvo e desde já agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Essa é a mensagem, espero que possa tocar o seu coração, possa edificar a sua vida, e o Senhor tem
coisas poderosas disponíveis para cada um de nós viver. Amém? Um ótimo dia, uma ótima semana e um abraço e Deus abençoe.